Gostaria que você se colocasse de pé, amém? Para receber a palavra de Deus. Soberano Deus, nós estamos aqui, Senhor, agradecidos a Ti, porque quem manda em cada um de nós é o Senhor. Nós, Senhor, nada somos, somos Teus servos, prontos para obedecer o Teu querer e a Tua voz. Usa Teu servo nesta noite, Senhor, como o Senhor sempre faz. E que esta mensagem venha diretamente do Teu trono. Usa com poder e autoridade. Torna a nossa mente cativa a Ti. Que ninguém se distraia com nada, Senhor. Mas possa, Senhor, aprender de Ti, ouvir e guardar no coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero saudar a santa e amada igreja com a paz do Senhor. De pé, como estamos, eu vou ler aqui um texto que está escrito lá em Gênesis capítulo 16, versículo 12, diz assim: Esse filho será como um jumento selvagem, ele lutará contra todos e todos lutarão contra ele, ele viverá longe de todos os seus parentes, e porá nele o nome de Ismael, pois o Senhor Deus ouviu o seu grito de aflição. Então Agar deu ao Senhor este nome, o Deus que me vê. A igreja pode se assentar. Nesse texto, irmãos, está uma palavra que me foi apresentada recentemente numa pregação. Eu e Glaucia fizemos uma viagem agora de Natal, e no caminho nós ouvimos uma pregação da pastora Camila Barros. E falou muito ao meu coração, e eu resolvi usar a palavra dela como uma referência para falar hoje. É verdade que a Camila Barros pega 1h30, né? E eu não vou poder pregar 1h30, então vou ter que dar uma resumida para vocês. Mas se você quiser, você pode ouvir a palavra inteira, porque com certeza será abençoadora. No YouTube tem lá a pastora Camila Barros pregando sobre Agar. Eu não sei se todos aqui conhecem a história de Agar, né? A história de Agar é uma história que é considerada secundária, é um dos personagens secundários da Bíblia, mas eu me identifico muito e tenho certeza absoluta que se você parar para ouvir, você também se identificará muito. Agar, ela era serva de Sara. No tempo de Abraão, havia esse costume de pessoas terem servos e servas. Para se ter alguém como servo ou serva, tinha alguns pré-requisitos. Por exemplo, como que uma pessoa se tornava servo ou se tornava serva? Poderia ser, por exemplo, se tivesse uma dívida que não podia pagar. E por não ter como pagar, se tornava escravo ou serva. Escravo ou serva era a mesma coisa naquele tempo. O servo era uma palavra mais rebuscada, um tratamento mais valoroso, mas também cabia a palavra escravo. É como você chamar, por exemplo, um motorista de chofer, né? Todos dois são muito importantes, seja como motorista ou como chofer, mas chofer parece uma palavra mais bonita, mais rebuscada, mais valorosa, né? Eu, se fosse motorista de alguém, preferia ser chamado de chofer, né? Mas a pessoa pode ser chamada também de motorista, não tem depreciação. Mas naquele tempo tinha essas duas denominações para aquela pessoa que era dominado por alguém. A pessoa podia ser escravo porque tinha uma dívida, poderia ser escravo porque foi dominado, um povo venceu outro povo numa guerra, o povo vencido se torna escravo daquele que venceu. Então é sempre uma situação de depreciação. Todo escravo, toda escrava, todo servo, toda serva estava numa situação de depreciação. Trabalhava não por salário, mas por sustento, por alimento, por moradia, e era obrigado, aqui é muito importante você entender, é obrigado a fazer aquilo que o seu senhor ou a sua senhora manda.
A Bíblia diz que Sara e Abraão, já lá nos seus idos de quase 90 anos de idade, no caso de Abraão, e quase 80 anos de idade, no caso de Sara, não tinham filhos. E havia para Abraão e também para Sara uma promessa de que eles seriam pais de nações. Mas como ser pai de nações se não tem filhos? Se a idade é avançada, porque a idade já era avançada, e impedia, Sara, por exemplo, já não tinha mais condição de ser mãe. Já não menstruava mais, segundo o que a Bíblia falava. Então ela não tinha condição de ser mãe. Era improvável, totalmente impossível do ponto de vista humano, que ela viesse a ser mãe. E aí, irmãos, quando nós estamos diante de situações impossíveis, que a gente acredita que alguma coisa vai acontecer, mas aquilo é impossível de acontecer, a gente começa a buscar soluções. Nós estamos terminando um ciclo da nossa vida. 2025 está acabando. E 2026 vai começar. E esses ciclos são super importantes. Tem coisa que você provavelmente esperou acontecer em 2025 e não aconteceu. E você já está esperando, pensando, fazendo os projetos de como você vai fazer aquilo que não aconteceu em 2025 acontecer em 2026. Sara e Abraão estavam diante disso. E Sara teve uma ideia para ela brilhante. Cuidado com as tuas ideias brilhantes. A Bíblia diz que nós devemos apresentar os nossos caminhos ao Senhor. Muitos são os intentos do coração do homem, mas a resposta certa vem do Senhor. Você pode fazer planos, você pode fazer projetos, você pode e deve planejar, mas apresente ao Senhor, para que o Senhor possa te orientar se aquele é o melhor caminho. Sara teve uma ideia que do ponto de vista dela era brilhante e que era um costume daquela época. Pegar uma outra mulher, oferecer para o seu marido, para que essa mulher pudesse gerar filhos e esses filhos que essa mulher porventura viesse a gerar, se tornasse filho de Sara e de Abraão. E ela tinha com essa mulher, Agar, um aparente relacionamento de fidelidade, de intimidade, a ponto de propor que essa serva fosse a mulher que deitasse com Abraão. Hoje, olhando para isso, parece uma coisa assim impraticável do ponto de vista da sociedade do século 21, a sociedade que nós vivemos. Mas naquela época, irmãos, era uma coisa totalmente concebível. Mas não era a vontade de Deus. É isso que a gente não pode perder o foco. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? O que Deus está planejando para você em 2026? O que Ele quer para você? Pense sobre isso, ore sobre isso, coloque na mão dele para que ele possa te orientar. E a Bíblia diz que Abraão aceitou aquela proposta. Não nos parece haver por parte dele qualquer tipo de dificuldade em aceitar aquilo, de oposição. Ele aceitou. E a Bíblia diz que ele se deitou com Agar e Agar concebeu, ficou grávida. E a Bíblia diz que Agar, no capítulo 16, se você ler, você vai perceber que ela, quando se percebe grávida, ela muda a atitude em relação a Sara. Sabe, irmãos, a vida ela é muito interessante porque ela é feita de ciclos, né? A mudança de ano, né, é um ciclo. Mudança de endereço é um ciclo. Mudança de emprego é um ciclo. São ciclos que nós atravessamos. Em alguns ciclos você pode estar por baixo. Em outro ciclo você pode estar por cima. A vida tem essas coisas. Já teve situações que eu era superior e teve situações que eu era inferior, do ponto de vista humano. Mas a gente se analisa, se mede, se posiciona muito de acordo com que as pessoas nos olhem e nos veem segundo a nossa concepção. A gente se preocupa muito com o que os outros vão achar de nós. Então fazemos avaliações segundo a ótica dos outros. E aqui a Bíblia diz que Agar começou a se sentir maior, mais poderosa. E aí começa, de alguma forma, a diminuir a posição da sua senhora, que era Sara. A Bíblia diz assim, lá no capítulo 16, olha só. Depois você pode ler com calma, tá? Agar começou a olhar com desprezo para Sara. A Bíblia não nos diz se essa era a visão de Sara, porque pode ser que seja uma coisa parcial, né?
Eu tenho uma visão da vida muito baseado naquilo que eu percebo do mundo, e o que eu percebo do mundo é fruto da história que eu vivi. Tem muita coisa que você olha, meu irmão, e que você chega à conclusão sobre os outros, que na realidade é uma visão pessoal sua, não é exatamente aquela situação. Tem alguns momentos da vida, sabe, que eu resolvo conversar com alguém sobre certas situações na minha vida. Porque eu preciso ouvir outra opinião. É muito importante ouvir outra opinião. É claro que a decisão é minha, como a decisão também é sua. Mas a Bíblia diz que na multidão de conselhos reside a sabedoria. Ouça o que os outros, aquilo que você puder compartilhar, cuidado com quem você compartilha, mas é muito bom compartilhar e ouvir. Mas a Bíblia diz que de alguma forma Sara se sentiu desprezada por Agar. E pode ser que Agar tenha desprezado Sara, porque se viu grávida, se sentiu melhor, se sentiu mais valorizada, mais importante. A Bíblia diz que a soberba precede a ruína. Cuidado com a soberba. Cuidado com a soberba. Quando você, pela misericórdia de Deus, estiver numa situação em que você está superior a alguém, cuidado, mas muito cuidado, porque Deus zela pelos fracos e pelos oprimidos. Se você for fonte de opressão, saiba que Deus vai se levantar contra você. Aí você vai dizer, mas eu sou crente. Eu não sou, eu tenho meu direito. Meu irmão, o único direito que você tem é de ser obediente e ser humilde. Fora disso, meu irmão, vai levar lambada. Porque a Bíblia diz que Deus corrige aquele que Ele... Quem aqui é amado de Deus? Você vai levar lambada. Eu vou perseguir o macumbeiro, o espírita, o budista, o ateu, o católico. Meu irmão, não persiga ninguém. Não persiga ninguém. Seja humilde. Fecha a tua boca, engole tua língua e seja humilde. Mas Agar se tornou soberba e resolveu desprezar sua senhora. E aí a Bíblia diz que Sara se levanta contra ela e vai a Abraão reclamar. E Abraão diz, ela está na sua mão, faça com ela o que você quiser. E aí a Bíblia diz assim, olha só, no versículo 5. Não, versículo 6. Sarai começou a maltratar Agar. Estava no poder dela maltratar. Tem uma lei da física que diz que toda ação tem uma reação. De mesma amplitude, mas no sentido contrário. Tudo que você fizer, volta. Tenha certeza disso. O bem que você hoje faz, vai voltar para você. Mas o mal que você faz, vai voltar para você. Agar achou que poderia ser superior, se soberbeceu. E aí Sara reagiu. Reagiu com aquilo que ela podia reagir. E a Bíblia diz que ela tornou a vida de Agar difícil. Meu irmão, começou a perseguir Agar. Eu não consigo descrever para você o que ela fez, mas ela começou a humilhar. Começou a mandar ela fazer serviços que a humilhavam, que a sacrificavam. E isso pode acontecer na sua vida e na minha vida, irmãos. Cuidado para que eu e você não sejamos a nossa própria fonte de tribulação. Tem tribulação que vem de Deus. E uns 10% da tribulação vem de Deus. Tem tribulação que vem do diabo. No máximo 10% do diabo. 80% fui eu e você que produzimos na nossa própria vida. Nós procuramos buracos para enfiar nossa cabeça, nossos pés, e depois só nos resta orar e pedir misericórdia. A Bíblia diz que Agar foi tão maltratada que ela fugiu. E a Bíblia diz que ela fugiu para o deserto de Sur. O deserto de Sur significa muro. Sur significa muro em português. E ela fugiu. Ela era uma escrava. Ela era uma serva. Ela era propriedade de alguém. Portanto, ela não podia fugir. Naquele tempo não tem aquele negócio que tem hoje, você chegar e dizer, não vou mais trabalhar, amanhã é segunda-feira, vou chegar lá e vou pedir demissão. Você pode fazer isso hoje, mas naquele tempo não podia. Quem era servo, quem era escravo, não podia, era fugitivo. E ela fugiu.
E a Bíblia diz que ela fugiu, o deserto de Sur, irmãos, fica no caminho do Egito. E ela provavelmente fugiu para o deserto de Sur porque ela era egípcia e ela pensou em voltar para sua casa. Provavelmente isso. Não sei por que ela se tornou escrava. Talvez ela tenha sido comprada, talvez uma dívida, não sei, mas o fato é que ela era egípcia. E a Bíblia diz que ela tentou fugir pelo deserto de Sur, talvez para voltar de onde ela era originária, lá do Egito. Mas no caminho, no deserto de Sur, a Bíblia diz que o anjo do Senhor aparece. Eu quero dizer para você uma coisa, que talvez a gente tenha se esquecido. Os olhos do Senhor estão sobre a nossa vida. Não sei como é que foi o teu 2025. Não sei as lutas, as vitórias, as dificuldades, os desafios. Não sei os anseios, não sei os desejos. Não sei aquilo que se cumpriu, aquilo que não se cumpriu. Eu sei que os olhos do Senhor estão sobre a sua vida, sobre sua família, sobre os seus negócios, sobre tudo aquilo que é importante para você. Os olhos do Senhor estão sobre você. Não pense você que você está sozinho. Às vezes a gente se sente sozinho. Eu sou pastor, esse ano eu completo 25 anos de pastorado. Sou crente desde que nasci, sou filho da missionária Eli. Eu e Jane fomos criados no Evangelho, eu, Jane e Alex. Somos filhos, netos, bisnetos de crente. Temos toda uma tradição do Evangelho. Mas tem momento, meu irmão, que eu acho que Deus nos abandonou. Deus me abandonou. É o sentimento que eu tenho no coração. Parece que Ele não está me vendo. Mas isso é uma questão só de sentimento. Porque crente não vive por sentimentos. Crente vive por fé. Com Jó, quando estava no ápice do seu sofrimento, ele bradou e disse: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. A Bíblia diz que o anjo do Senhor se coloca na frente de Agar, perto de uma fonte, e perguntou: Agar, escrava de Sarai. Interessante, né? Você espera, né, Geusa, que o anjo fale: Agar, minha serva, mulher escolhida do Senhor. Né? Você pensa isso. Mas ele já chega e já liga e diz assim: Agar, escrava de Sarai. Sabe por que ele fez isso? Porque ela esqueceu quem ela era. Esqueceu da sua responsabilidade. Será que eu e você também não temos esquecido das nossas responsabilidades? Responsabilidade como pai, responsabilidade como mãe, responsabilidade como chefe de família, responsabilidade como marido, responsabilidade como esposo, como esposa, responsabilidade como membro de uma igreja, responsabilidade como empregado de uma empresa, responsabilidade. Qual é a minha e a sua responsabilidade? A responsabilidade nos identifica. Antigamente era muito comum as pessoas serem conhecidas pela sua profissão. Pedro, o sapateiro. Simão, o curtidor. A profissão identificava a pessoa porque era a sua responsabilidade. Hoje nós somos conhecidos pela família que pertencemos. Você tem seu nome e tem o seu sobrenome. E o seu sobrenome está ligado à família que te originou ou à família que você formou. Responsabilidade. Sarai, escrava, ou melhor, Agar, escrava de Sarai. Ele não usou nem o termo serva, podia ter minimizado, né? Serva, né? Mas não, é escrava de Sarai. De onde você vem e para onde você está indo? Irmão, nós estamos falando do anjo do Senhor. O anjo do Senhor, ele não tem como o Senhor o tem, onisciência, mas ele já sabia de onde ela tinha vindo e sabia para onde ela vai. Por que você está falando isso, pastor? Porque ele sabe o nome e sabe a responsabilidade. Como que ele não sabe de onde ela veio e para onde ela vai? Está chamando ela a atenção. Porque às vezes, meu irmão, na nossa pressa, na nossa arrogância, no nosso medo, no nosso controle pelas nossas emoções, nós esquecemos de onde vimos e para onde vamos. O nosso pastor Edson, quando ele estava aqui fazendo a leitura bíblica e explanando ela, ele falou: eu sei de onde eu vim e sei aonde o Senhor me colocou.
de onde você veio e para onde você vai. Não importa o que você, o seu coração, as suas emoções estão dizendo. Importa é a razão. De onde o Senhor te trouxe, o que Ele já fez até hoje e para onde Ele quer que você vá. E aí Ele pergunta, de onde você veio e para onde você vai? E aí ela diz, estou fugindo da minha dona. Meu irmão, ela foi honesta. Ela podia arrumar uma desculpa, fingir que estava fazendo alguma coisa, né? Não sei se ela conseguiu compreender imediatamente que era um anjo, mas o fato é que ela foi honesta. Meu irmão, quando você chegar na presença de Deus, ainda que Ele não se materialize na sua frente, seja como um anjo ou como uma visão do próprio Deus, mas quando você colocar o seu joelho no chão e clamar ao Senhor, seja honesto. Abra teu coração. Não tem nada, mas absolutamente nada que você possa esconder do Senhor. Do que você está fugindo? Do que você está fugindo? A gente está sempre fugindo de alguma coisa. A nossa natureza, por ser uma natureza caída, ela é uma natureza tendente para o medo. Para o medo do passado, o medo do presente e medo do futuro. Medo do passado é trauma, medo do presente é estresse, medo do futuro é ansiedade. Qual é o medo que te domina e que por te dominar determina para onde você vai? Qual é o medo que te domina? O medo que te domina, muitas das vezes, mascara a sua situação através de uma mentira. Você fala para Deus uma coisa que não é. Você mente para você mesmo. Às vezes eu estou conversando com uma pessoa e a pessoa está mentindo para ela mesma, não está mentindo para mim só não. É tão convicta daquela mentira que ela está mentindo para si mesma. E é uma mentira difícil de tirar, porque tem que desarraigar aquilo da pessoa, para que ela possa falar a verdade. Conte a verdade. Não precisa contar para todo mundo, não. Conta para Jesus. Eu, quando era criança, tinha um hino, já falei isso aqui um monte de vezes. Conta para Jesus onde é a tua dor. Ele é o remédio. Confia no Senhor. O que você precisa que o Senhor faça na tua vida em 2026 e que não aconteceu em 2025, que te deixou magoado, te deixou frustrada, te deixou triste? Não tem problema não. Pode desabafar. Pode desabafar. Fala para Ele do teu jeito. Óbvio que com o respeito que Ele merece, né? Mas pode falar para Ele, Senhor, estou tão magoado, Senhor, estou tão magoada. Por quê? Porque estou fugindo da minha serva Sarai. Então o anjo do Senhor deu a seguinte ordem. É interessante, irmãos, que o Senhor, Ele poderia dar um conselho, né? Dar um conselho, ó, Romualdo, vou te dar um conselho, faz se você quiser. Não, Ele dá uma ordem. A Bíblia diz que nós seremos reconhecidos, né? Como servos do Senhor, como discípulos do Senhor, quando fizermos aquilo que Ele nos manda. Você não está numa democracia, você está numa teocracia. Teocracia, Deus manda e você, se você não quiser obedecer, é problema seu. Mas vai ter consequência. E não é problema de Deus a consequência, não. É porque Deus sabe o melhor para a gente. Deus sabe o que é melhor para a gente. Pô, se você já está em 2025 e ainda não percebeu que Deus sabe o que é melhor para você, meu irmão, se arrependa, entrega a sua vida para Jesus hoje. Não perca tempo. Continuando e já caminhando para o final, a Bíblia diz assim, volte para sua dona. O anjo deu uma ordem, volta para sua dona. Ainda diz mais, olha só que interessante, se humilha. Volta para sua dona, se humilha, seja obediente. Tem várias, tá ali, tem várias versões, O anjo do Senhor, torna-te para tua senhora, humilha-te debaixo das suas mãos. Isso é tudo que Agar não quer ouvir. Ela quer ouvir o seguinte, continua teu caminho que eu estou contigo, vou te levar de volta para o Egito e lá você vai ser livre. Olha, meu irmão, sinto muito em te dizer, mas bons guerreiros se forjam no sofrimento.
Bons marinheiros são aqueles que já passaram por grandes tempestades. Quer conhecer um bom comandante de navio? Você vai fazer um cruzeiro. Aqui todo mundo já fez, né? Um cruzeiro. Vou fazer um cruzeiro. Chega para o comandante e fala assim: comandante, quantas tempestades o senhor já atravessou na sua vida? Nenhuma. Graças a Deus, nunca passei por nenhuma. Olha, meu irmão, foge desse. Desculpa, eu vou no próximo. Não vou nesse. O cara não conhece tempestade. Eu preciso de um que conheça a tempestade. Porque as tempestades vêm quando você menos espera. Então eu preciso de alguém que seja tarimbado. Bom marinheiro é aquele que já passou por muitas tempestades. E fica tranquila. Fica tranquilo, já passei por muita tempestade, sei comandar navio em grandes tempestades. Oh, glória a Deus. Pode não vir tempestade nenhuma, mas eu estou tranquilo. Eu estou tranquilo. E a Bíblia diz o anjo diz para Agar: volta e te humilha e te arrepende. E, bota ali o versículo, meu irmão, me ajuda aí. Poxa vida, eu sei que eu não sou Camila Barros, mas dá uma força. E aí o que acontece? Volta para a tua dona, seja obediente, te humilha. Meu irmão, a palavra do Senhor para você em 2026 é: se arrepende, se humilha, seja obediente. A vitória vai vir. A vitória vai vir. Mas é necessário que eu e você sejamos forjados no sofrimento. Eu gostaria muito, sabe, de ter para você assim uma palavra de só coisa boa. Mas a palavra que eu estou compartilhando com você é uma palavra de esperança. Porque o Deus que te vê. Mais à frente, com a palavra de exortação, vem também a promessa: multiplicarei sobremaneira a tua semente. Olha, nós estamos falando de uma mulher, numa sociedade que mulher era secundária, uma sociedade patriarcal. Não é que nem hoje, que mulher se levanta, dirige igreja. Naquela época, mulher só fazia aquilo que o marido mandasse. Se não tinha marido, obedecia o pai. Se não tinha pai, obedecia o irmão. Mas não era ela que tinha primazia. Ela comia quando o pai ou o marido ou o irmão deixava, dormia, saía, voltava. Mulher era uma cidadã de segunda categoria. Agar é uma mulher. Além de ser mulher, ela ainda é egípcia, numa sociedade que era totalmente, majoritariamente conservadora nos seus princípios e nos seus valores. O estrangeiro tinha muita dificuldade de lidar no meio hebraico. O hebreu até hoje, irmãos, eu tive em Israel em 2022, eles são segregários. Tratam bem, tratam com respeito, mas são segregários. Quando eu fiz a viagem lá para Israel, a minha guia falou assim: Jamel, você tem cara de árabe, cuidado. Eles vão olhar para você atravessar. Mas meu irmão, não deu outro. A mulher, uma senhora, uma jovenzinha, bonita ela, fardada, sabe? Foi no ônibus, um por um, pedindo passaporte. Quando chegou em mim, fica de pé. Mão na cabeça. Só faltou fazer isso. Eles são segregários. Mulher, egípcia, e ainda por cima é escrava. Ah, meu irmão, não tem futuro. Na cabeça dela não tem futuro. Qual é o seu pensamento sobre 2026? 2026 não vai acontecer nada de bom porque eu não tenho futuro. Não tenho uma profissão, não tenho um emprego, não tenho. Você pode fazer uma relação de coisas que você não tem. E a Agar estava numa situação muito mais difícil do que você, pode ter certeza disso. Você pode dizer: não tenho saúde, não tenho isso, não tenho aquilo, não tenho isso. Agar não tinha nada, absolutamente nada. Mas o Senhor falou para ela: seja obediente, se humilha, volta para a sua dona, e eu multiplicarei. Oh, meu Deus do céu, luta. É aquele irmãozinho teu que você casou com ele que está comandando isso? Não? Tá bom. Multiplicarei sobremaneira a tua descendência. Meu irmão, era tão importante isso. Se você soubesse, uma mãe que tivesse muitos filhos, ela tinha futuro garantido.
Porque quem sustentava a mulher era a descendência, ela precisava ter homens para sustentá-la. Está lembrado daquele caso de Noemi, lá em Ruth, né? Ela não tinha mais quem sustentasse. E essa é a pior coisa que podia acontecer com uma mulher. Não é só a perda, mas é também a capacidade produtiva. Mulher não podia ter capacidade produtiva, desenvolver trabalho. E aí o Senhor diz para ela: multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada, por numerosa que será. Vai mais à frente o outro versículo. O próximo versículo. Disse-lhe também o anjo: eis que concebeste e terás um filho, e chamará o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Sabe o que quer dizer Ismael? O Senhor que me ouve. O Senhor que me ouve. Agar não conhecia o Senhor, mas a partir de agora ela sabe: o Senhor me ouve. Ela não era filha da promessa, ela não era por natureza, por descendência, por geração, ela não era filha da promessa. Ela não era filha de Abraão, ela não era filha de promessa. Quem era filho da promessa era o filho dela, mas ela não era. Ela era egípcia. Você sabe que o egípcio é considerado por nós um símbolo do quê? Do mundo, né? Você fala: o Senhor me tirou do Egito, né? Por quê? Porque o Egito para a gente é símbolo do mundo. E aí acontece que o Senhor diz para ela, né? O Senhor ouviu a tua aflição. Teu filho será Ismael, o Senhor que me ouve. Essa palavra da Camila, da pastora Camila, ela tem um título, né, que eu achei muito interessante. Ela diz assim: vi e ouvi, e estou tomando providências. Vi e ouvi, e estou tomando providência. O Senhor não apenas ouve, mas o Senhor também vê. Você vai dizer: mas pastor, aqui o anjo falou que ele ouviu. Mas onde diz que vê? Porque mais à frente, ela diz assim, olha só. Em versículo 13. Vê se dá para jogar aí versículo 13. E ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava: tu és o Deus. Em outras versões está: tu és o Deus que me vê. Não importa quem você acha que você é. Tudo que você acha de ruim a seu respeito é tudo verdade. Assim como eu também. Nós não merecemos nada, mas o Senhor nos ouve e também nos vê. Os olhos do Senhor estão sobre nós. Os seus ouvidos não estão bloqueados para que não possa nos ouvir. Quando eu e você oramos ao Senhor, ainda que não tenhamos uma resposta imediata, mas Ele ouve. Eu me lembro daquela passagem de Daniel, quando ele vai orar e ele fica 21 dias orando e não tem resposta. E ele era Daniel, hein? Não é Gemuel não, é Daniel. E aí a Bíblia diz que 21 dias depois o anjo diz para ele: desde que propuseste no teu coração buscar ao Senhor, Ele ouviu a sua oração. O Senhor ouve, mas Ele responde no tempo dEle. E não é porque Ele é mau. Ele não é mau, Ele é bom. Ele é muito bom, mas é no tempo dEle. No tempo dEle, Ele vai responder a sua oração. Ele só quer que você saiba, que nós saibamos, que nós compreendamos que o Senhor, Ele nos ouve e Ele nos vê. E Ele está tomando providência. Que 2025 tenha sido um ano de vitória, mas se não foi todas as vitórias que você queria, não tem problema. Agradeça ao Senhor, porque Ele esteve presente. Creia nisso, Ele não estava ausente. 2026 vai ser um ano de grandes desafios, mas também de grandes vitórias. Se prepare para glorificar. Que Deus, na sua infinita misericórdia,